Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o estudo da termologia, tá? E o que a nossa amiga termologia estuda? A termologia é um ramo da física que ela vai estudar todos os fenômenos envolvendo temperatura, calor, gases, termodinâmica e a parte de dilatação térmica. Então, a gente vai ver toda essa parte, tá? Em 6 aulas diferentes, tá bom? Então, nessa aula introdutória, a gente vai ver o início, os conceitos iniciais de termologia. E eu vou dar exemplos de onde isso é aplicado, tá? Esses conceitos iniciais, eles vão ser importantes para as próximas aulas. Então, fica ligado, presta atenção e, se quiser, vai anotando, tá bom? Vai ajudar bastante, tá? Então, vamos iniciar. Então, gente, no estudo da termologia, a gente vai inicialmente ver essa parte dos conceitos, para a gente poder aplicar em todas as frentes de termologia. Então, vamos lá. Os fenômenos ligados à termologia, eles vão ter 2 aspectos importantes, tá? A gente tem o aspecto macroscópico. O que é o macroscópico? É o que a gente consegue ver sem o auxílio de aparelhos, tá? Então, o que é possível constatar sem a ajuda de aparelhos, tá? Então, a olho nu. Então, a gente consegue ver aquele fenômeno acontecendo, certo? O que a gente consegue ver acontecendo, por exemplo? Bom, a gente consegue ver uma panela de água com água fervendo. Então, é um dos casos macroscópicos que a gente vai estudar aqui na termologia. O que mais a gente consegue ver? É possível ver também, gente, a temperatura de um termômetro aumentando ou diminuindo. Então, nessa parte do termômetro, por exemplo, além da gente ver a escala termométrica, que vai ser a parte de termometria, a gente também vê que dilata o líquido, né? Então, a gente vai entender por que isso funciona. Então, esses são alguns aspectos macroscópicos que a gente vai conseguir observar. E o aspecto microscópico? O aspecto microscópico, gente, é o que acontece com as moléculas. A gente não consegue ver a olho nu, mas na teoria a gente vai entender o que acontece com esses fenômenos físicos da termologia. Então, o aspecto microscópico é nível molecular. Então, a gente vai estudar, claro, a gente não vai conseguir observar, né? Mas a gente vai conseguir estudar tudo o que acontece a nível molecular nos fenômenos da termologia. Então, olha uns exemplos. Então, olha só. No corpo A, a gente tem um becker com água e essa água está sendo aquecida. Com isso, as moléculas elas vão se mover com maior velocidade. No becker B, a gente tem gelo e água. E aí a gente vai ver que a velocidade das moléculas vai ser menor. E a gente vai entender como isso funciona. Então, isso é o nível microscópico do fenômeno. Gente, vamos a essa figura para entender o que é temperatura, tá? O que é energia térmica e o que é calor. Bom, então vamos começar primeiro com a temperatura. Vamos entender o conceito de temperatura. Então vamos lá. Bom, o que acontece? As moléculas do material, elas podem apresentar movimento. Então, se a gente olhar no becker A, a gente consegue ver aqui, né, microscopicamente, um zoom foi dado, que as moléculas estão se mexendo com uma certa velocidade. Se a gente fizer a mesma coisa no becker B, como tem gelo, a temperatura é menor, elas se movem com uma velocidade menor. Ou seja, elas têm uma agitação térmica menor.
Então, o que é temperatura? A temperatura é uma medida de agitação térmica das moléculas. Como a agitação do Becker A é maior que a do Becker B, a gente pode falar aqui, ó, que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Tudo bem? Porque a gente pode ver que as moléculas do A estão se agitando com uma velocidade maior, estão se agitando mais que as moléculas do B. Então, temperatura é uma medida de agitação térmica, tá bom? Maravilha. Bom, por que acontece essa agitação térmica? Quando um corpo ele ganha ou perde energia, tá? A gente está falando de energia térmica. Então, a energia associada à temperatura é chamada energia térmica. Essa energia térmica tem a ver com o movimento das moléculas. Então, vamos entender, ó, o movimento das moléculas tem uma energia. Então, primeiro, o movimento das moléculas tem uma energia que é chamada energia cinética. A energia cinética, ela está ligada com a velocidade. Ótimo. Então, vamos lá. O movimento das moléculas tem energia cinética, porque energia cinética está ligada com a velocidade. Da onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética é proveniente da energia térmica. O corpo ele vai ganhar calor ou ele vai perder calor. Opa, então vamos ao conceito de calor. Então, o que é o calor? O calor, gente, é um tipo de energia, só que é uma energia em trânsito. Isso é muito importante a gente saber. Calor é energia em trânsito. Então, o calor ele vai passar de um corpo para outro. Então, vamos anotar aqui, ó. Passa de um corpo para outro. E como vai ocorrer essa passagem do calor, né? Essa transferência de calor? Sempre vai para o corpo de menor temperatura. Então, espontaneamente, o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vamos anotar isso, é importante, tá? Então, temperatura maior, ele vai fornecer calor para quem tem temperatura menor. Então, vamos pegar esse exemplo desses dois Beckers aqui que a gente tem. A gente tem o Becker A com uma temperatura maior que a da B. Se a gente colocasse em contato um com o outro, o Becker A forneceria calor para o Becker B. Tudo bem? Então, por quê? Porque a temperatura dele é maior, tá? Como a temperatura dele é maior, ele vai fornecer calor para quem tem temperatura menor. É por isso que quando a gente pega um copo com gelo e a gente deixa esse copo em cima da mesa, o que acontece com o gelo depois de um tempo? O gelo começa a derreter. Por que o gelo começa a derreter? Quem está fornecendo calor para o gelo? O ambiente. Então, o ambiente faz isso. A temperatura do ambiente, vamos supor, vai 20 graus Celsius. E do gelo, 0 graus. A do ambiente é maior. Então, o gelo vai recebendo esse calor e vai se transformando em água. Ele vai aquecer e depois ele vai mudar o estado físico dele. Tá? Maravilha. Bom, então, voltando a falar aqui sobre o calor. Então, a gente viu que o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Maravilha, tá? O que mais? Essa quantidade de calor que é transferida de um corpo para o outro, isso não é transferido infinitamente, tá? Esse corpo vai transferindo calor até a temperatura final
dos corpos serem iguais. Então, a temperatura do 1 vai ser igual à temperatura do 2. Quando as temperaturas forem iguais, isso é chamado de equilíbrio térmico. Então, vamos lá. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando a gente coloca dois corpos em contato e eles atingem a mesma temperatura final. Quando isso acontece, não há mais transferência de calor. Por que que não há mais transferência de calor? Porque as temperaturas são iguais. Como ninguém tem temperatura maior que o outro, isso para. Então, não há mais transferência de calor. Tá bom? Bom, um dos corpos vai perder energia e o outro corpo vai ganhar energia. O corpo que tem temperatura maior, como ele está cedendo calor, ele perde energia, ele perde calor. E o corpo de menor temperatura, ele vai ganhar ou ele ganha energia. Tudo bem? Maravilha, conceito bem fácil de entender. Essa quantidade de calor, gente, tem uma unidade. Por quê? Porque ela pode ser medido. Então, a unidade que a gente tem da quantidade de calor é a caloria. A gente já conhece essa unidade nos alimentos, certo? Por quê? Quando a gente come um alimento, a gente está comendo energia, certo? Aquela energia está armazenada no alimento. Então, tem caloria. Quando a gente come, mantém a temperatura do nosso corpo, certo? Bom, a gente pode ter essa unidade que é a mais usada, mas a gente também tem no sistema internacional o Joule, tá bom? Então, a caloria é a mais usada, mas no sistema internacional é o Joule. Eu tenho que decorar quanto uma caloria vale em Joule? Não, mas é aproximadamente isso aqui, ó. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Nos exercícios, normalmente eles dão isso aqui, tá bom? Se pedir no sistema internacional, você usa Joule. Se não pedir, vamos na caloria mesmo, tudo bem? Bom, gente, mais uma coisinha para a gente saber. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, com um terceiro, então estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a chamada lei zero da termodinâmica. A gente vai depois estudar a parte de termodinâmica, mas a gente já tem que saber isso. Parece até simples, óbvio pra gente, né? Se dois corpos estão em equilíbrio, tá? E com um terceiro corpo, então os três corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Não vai ter troca de calor entre eles, tá bom? Então, essa é a chamada lei zero da termodinâmica. E o que mais é importante a gente saber no estudo da termologia? Deixa eu apagar aqui. Bom, a gente precisa saber também os estados de agregação da matéria. Quais são os estados de agregação da matéria? A gente tem o estado sólido, a gente tem o estado líquido e a gente tem o estado gasoso. Isso a gente normalmente estuda na parte de ciência, certo? Lá no Fundo 2, nono ano, mas isso também vale para o ensino médio, tá? Então vamos usar um objeto do nosso cotidiano, tá? Um objeto que é fácil a gente ter acesso para descrever cada um desses estados de agregação. Então vamos lá, vamos começar com um sólido e eu vou desenhar aqui um cubinho. Isso aqui é um cubinho de gelo, tá? Então, gelo. Todo mundo aí tem acesso a um cubinho de gelo. E o que o gelo tem de importante? O que o sólido tem de importante? O sólido, tá? Como são agregadas moléculas no estado sólido?
Então, no estado sólido, tudo é muito juntinho. Então, a gente fala que as forças de coesão são grandes. Então, a força, gente, que mantém tudo juntinho, tá? É bem forte. Outra coisa importante, no estado sólido, a gente tem um volume definido. Então, se a gente pegar um cubo de gelo, a gente não consegue ficar, sei lá, comprimindo esse volume de gelo, certo? O que mais que a gente tem definido, tá? As moléculas, elas ficam bem arrumadinhas, elas ficam dispostas e formam o que a gente chama de rede cristalina, tá? Então, esse volume bem definido é porque as moléculas estão dispostas, ou seja, estão arrumadas na forma de uma rede cristalina. Então, elas ficam todas juntinhas, tá? Bom, o que mais a gente tem, tá? De importante. Essas moléculas, elas não se movimentam no sólido. É muito difícil. Então, a gente tem aqui pouquíssimo movimento. Das moléculas. Tá bom? Então, esse pouco movimento que a gente tem das moléculas faz com que a estrutura fique bem definida, gente. Então, essas são características de um corpo sólido, tá bom? Vamos ver as características de um corpo que está no estado líquido. Deixa eu apagar aqui. Bom, no estado líquido, o que a gente tem lá? A água. A água é um exemplo ótimo de estado líquido. Então, ela tem forças de coesão, as moléculas estão juntas? Sim, mas não é tão grande quanto no sólido. Então, força de coesão menor. A água, ela tem um volume definido? Bom, quando a gente pega, por exemplo, 1 litro de água, tá? 1 litro é 1 litro. A gente consegue comprimir pouco esse volume. Então, ela tem um volume definido. Só que a forma que a gente consegue colocar essa água, ela é variável. A gente pode colocar a água dentro de um balde, a água dentro de um copo, a água dentro de uma jarra, né, de uma piscina. Então, a forma é variável. A gente consegue mudar o formato desse líquido dependendo de onde a gente coloca esse líquido. Tudo bem? E no gás, gente? Como funciona no estado gasoso? No estado gasoso, o que a gente vai ter? A gente tem lá, por exemplo, o vapor de água, tá? Então, imagina que isso aqui é um vaporzinho de água. Então, o que acontece? As moléculas aqui, elas estão muito distantes uma da outra, tá? Então, aqui, moléculas distantes uma da outra, tá? E faz com que tenha muita mobilidade. Então, quando a gente passa a mão assim no ar, a gente vê que não tem nada segurando. A gente está empurrando as moléculas de um lado para o outro. Bom, não tem um volume definido. Por que não tem um volume definido? A gente pode pegar um gás e a gente pode comprimir ou expandir esse gás. Então, o volume indefinido.
Claro que a gente não pode comprimir infinitamente, mas a gente pode comprimir um pouco, pode expandir um pouco. E também tem o formato variável. Isso é mais fácil da gente ver, né? Quando a gente enche uma bexiga com ar, a gente consegue, né, espremer essa bexiga, fazer um cachorrinho, né? Então a gente consegue mexer bem no gás. Então, esses estados de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso, eles são importantes para a gente entender toda a parte posterior que vai vir da termologia, tá? Gente, essa é a aula inicial, a aula introdutória, que a gente vai chamar de aula 0 de termologia. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham entendido todos esses conceitos que a gente viu. E na próxima aula, a gente já vai começar a estudar a parte de termometria, tá? As escalas termométricas e os termômetros. E a gente vai ver como isso funciona, tá? É bom saber direitinho toda essa parte conceitual. Encontro vocês na próxima aula. Obrigado e até a próxima.